Olá pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula do nosso processamento de imagem aqui, uma disciplina do curso de Tecnologia em Radiologia do IFSC, e continuando com essa parte do processamento da imagem, né, da captura, do armazenamento, do processamento de imagem. A gente já trabalhou bastante com filme, com tela, com processamento químico. E hoje, então, a gente inicia mais fortemente, depois de ver um pouco sobre o que é uma imagem digital, né? Que a gente está muito acostumado hoje com a questão do celular, do smartphone. Então, vamos ver como fica isso com a nossa radiologia, a nossa radiografia. Como é que fica a imagem digital. Então, o que a gente pode considerar como imagem digital, né? Na realidade, a gente tem muitos tipos de imagem digital. Se a gente for pensar, e começou mesmo a imagem digital lá junto com a tomografia, a ressonância, tá? Esses dispositivos, naturalmente, quando surgiram, já eram digitais. Então, forçou até que naturalmente a imagem radiográfica se tornasse, de alguma forma, digital. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente teve foi justamente trabalhar com as imagens, por exemplo, de fluoroscopia e de mais fluoroscopia mesmo, angiografia, ou enfim, hemodinâmica, como se chama, para que elas, que já eram muitas vezes fotografadas, que já eram memorizadas para que você visse, inclusive se fazia filme de película, nem filme de cinema, né, antigo, eram feitos filmes de angiografia, ou seja, para você ver o movimento do coração, você vê, enfim, o entupimento, tudo aquilo era tranquilo de se fazer naquela época, quando surgiu o sistema de memorização, de filmagem, né? Quando se pôde adaptar, então, as imagens para um mundo de gravação, que não um filme só da película. Isso podia se fazer para ter foto mesmo, né? As fotos antigas. Então, isso era possível de ser feito e era, então, manipulado as imagens de forma que você tivesse, então, a imagem, né? No caso aqui, por exemplo, a Ange. Então, isso daqui foi uma forma já de digitalização. A própria medicina nuclear começou como analógica, depois se transformou em digital. O ultrassom também, durante muito tempo, foi um pouco analógico, mas depois até a questão da impressão no papel, né, aquelas fotografias que eram feitas também se tornaram funcionando digital, até que surgiu mais fortemente o que a gente chama, então, que a gente vai até tirar alguns erros conceituais, que é a radiografia digital, ou que eu gosto de chamar de radiografia sem filme, né? Tem várias maneiras de a radiografia ser sem filme, de ser memorizada, até de uma maneira analógica, por exemplo, sem filme, ok? E também a gente vai ver o que a gente chama de PACS, que é todo o sistema que interliga as imagens digitais, que também foi outra grande vantagem da situação da imagem digitalizada, era ter uma forma de armazenar e de transmitir e de manipular essa imagem, que aí passa pelo PACS também, que é uma aula que a gente tem sobre a radiologia. Bom, relembrando, então, a gente comentou um pouco na aula passada o que pode ser considerado, então, radiografia sem filme. A gente tem um processo dito de duas etapas. Por que é duas etapas? Porque a gente vai ver, inclusive, a aula de hoje, que tem uma etapa de transformação da radiação X em luz e depois um processamento, digamos assim, entre aspas, manual, porque é manual, para transformar essa imagem, que vai estar latente e tal, que foi convertida em luz, em imagem digital, propriamente dita, memorizada de forma digital. Então, tem uma etapa, duas etapas aqui que, então, quebra, né, o meu processamento, a minha sistemática, em que o tecnólogo, o técnico, tem que intervir. Depois, a radiografia sem filme, em uma etapa, ou a radiografia direta, ou seja, eu obtenho a minha imagem diretamente, quando eu faço o disparo, eu já tenho o resultado final. Isso daí foram adaptações, né? As lentes elétricas, ou seja, já existia
o intensificador de imagem, no qual o médico via a imagem com seus olhos, digamos assim, né? Via ela brilhando numa tela, como a gente está vendo aí na tela do computador, algo desse tipo, né? Não tinha muita qualidade, mas ele via. E aí foi adaptado uma câmera. Inicialmente foi adaptada uma câmera fotográfica, praticamente igual a essas que a gente tem, mesmo sendo digital, nessas Canon, Nikon, Nikon, né? Enfim, essas câmeras aí que a gente, a GoPro, né? Então era uma câmera dessas que batia a foto do intensificador de imagem. E aí o que que veio? Com a digitalização das câmeras fotográficas, com o uso do CCD, que é só um método de tecnologia aí, então, bom, em vez de eu botar a câmera fotográfica normal, eu boto a câmera fotográfica digital, né? Antes de ter os celulares que digitalizam e batem fotos, nós tínhamos as câmeras. Ainda tem, né? Os profissionais usam as câmeras, né? Não usam celulares para fazer foto. Mas, enfim. Então, eu passo a ter o digital. Se eu tinha isso numa fotografia digital, se eu tinha um sensor digital, capturava a luz e transformava isso numa imagem, bastou que em vez de eu memorizar isso num cartão de memória, eu já transmitisse isso direto para o monitor. Então isso era uma transmissão, uma obtenção direta em uma etapa, né? Disparou a radiação, obtém. Além das lentes elétricas, lente elétrica, porque aqui é o intensificador de imagem, né? Quando a gente vê fluoroscopia, a gente aprende o que é o intensificador de imagem, onde é que estão as lentes elétricas, onde é que há uma espécie de uma amplificação e uma melhoria da qualidade da imagem por questões elétricas, por causa dos elétrons. E você tem as lentes ópticas, são as tradicionais, né? Então você tem uma imagem luminosa, digamos assim, como se fosse um monitor que vocês estão assistindo, e aí com auxílio de lentes você joga essa imagem na frente de um CCD, que é um circuito que vai digitalizar a imagem, ou CMOS, que é só uma questão de tecnologia, enfim. É meio falar 3G, 4G, 5G hoje, certo? É só uma questão de tecnologia, então você captura aquela imagem ou aquela luminosidade, aquela luz de uma maneira digital. Então isso daqui tudo é uma etapa, ou seria radiografia direta, porque o outro é em duas etapas. E aí depois, claro, então, como tudo na natureza, tudo na evolução humana, primeiro você tenta copiar mais ou menos o que você faz, tenta adaptar o que você faz. Então eu tinha um intensificador de imagem que era visto pelo olho humano. Bom, o olho humano virou uma câmera fotográfica, enfim, então botei uma câmera fotográfica se transformou numa câmera digital, troquei. Então tudo isso era simplesmente adaptações das coisas que a gente já fazia, digamos, no dia a dia, né? Foram evoluindo, claro, mas sempre no sentido de adaptar. Já as novas tecnologias, não, daí as novas tecnologias criaram metodologias, equipamentos, enfim, materiais, tudo novo, uma ideia nova, um conceito novo. Então, no caso da absorção direta, eu tenho uma, digamos, poderia até chamar quase que uma tela intensificadora, que a gente já viu no filme convencional, e emite luz, e aí eu tenho alguém que pega a luz, que é o silício amorfo, que não é o mesmo CCD e o CMOS que eu tinha antes. Então, alguém podia dizer, não, mas por que não é o mesmo CCD ou CMOS? Por outras características, não é. Mas a ideia básica é a mesma, né? Então, você capturar a luz e transformar ou memorizar isso num sinal digital. Muito bem. É indireto, só porque tem essa etapa do o iodeto de césio, o fim dessa tela intensificadora que emite luz. Mas não é igual aqui ao IP, a esse método aqui, porque esse método tem uma parte física, mecânica aqui que a gente vai ver. Então, são métodos diferentes, embora que os dois, né, transformem a radiação X em luz e depois memorizem. E depois também, de tanto mexer, de não, mas por que precisa ter essa indireta? Não tem como fazer uma de forma direta, né? Vai pensando, vai estudando, vai testando. E aí criaram a tecnologia direta, no qual a imagem ou o raio-x é capturado diretamente no selênio, ok? Então eu tenho duas metodologias, duas novas tecnologias praticamente quase iguais, uma diferença pequena aqui, e as duas então é o que a gente chama de DR, a radiologia digital. E hoje a gente vai ver o que a gente chama de radiologia computadorizada. Então, vamos explicar porque a questão dos nomes e tal, além do marketing, obviamente. Certo? Então, esse aqui é um panorama geral, digamos, rápido,
de como podem ser capturadas imagens radiográficas sem necessariamente usar o filme e o químico de processamento. Então, o que é essa CR em inglês, né? Se por acaso eu quisesse usar a palavra radiografia computadorizada, eu usaria RC em português. Então, é um processo, é uma tecnologia na qual eu vou pegar a imagem radiográfica a partir de um cassete. O que é o cassete? O cassete é o mesmo chassi. Mas por que eu chamo de cassete? É só para ter a diferença entre cassete, radiologia computadorizada, ou CR, chassi, filme. Basicamente é isso, tá? Tem poucas diferenças. Bom, além do que, claro, o chassi tem uma tela intensificadora dentro, né? E depois você ainda coloca o filme. E você abre também o chassi para trocar o filme. No cassete, você tem o que a gente chama de placa de fósforo, placa de imagem, tem vários nomes, ok? E essa placa de fósforo é basicamente, para quem olha, é como se fosse uma tela intensificadora. Se você olhar uma tela intensificadora e olhar a placa de imagem, a placa de fósforo, elas são iguais, são brancas, brilhosas, são iguais. A diferença é que a tela intensificadora joga a luz para o filme ser sensibilizado, enquanto a placa de fósforo ela memoriza, certo? Ela memoriza, ela cria uma imagem latente, mais ou menos como o filme ficaria guardando, e aí você precisa um leitor ou uma leitora, né? Depende, você acha que é masculino ou feminino, um leitor, uma leitora de placas de imagem, ou uma leitora de radiologia computadorizada, de CR. Então você tem que comprar o cassete com as placas de fósforo e uma leitora. Então a parte do processamento, a parte do técnico, tecnólogo, levar o chassi, que agora é cassete, até uma sala, chamava sala escura ou câmara escura, hoje pode ser câmara clara, porque não tem nada a ver com a luz não interfere, esse processo continua. E aí esse leitor vai pegar a imagem latente, vai ler, vai extrair as informações que estão ali memorizadas, né? E vai transformar na nossa imagem digital. Como isso é um processo que na época precisava de um computador, etc e tal, duas etapas, se chamou por algum motivo de computadorizado. Por quê? Porque você tinha a tomografia que era computadorizada. Então, como você já tinha a tomografia, ficou mais legal vendendo mais assim, agora eu tenho uma radiografia computadorizada. Ah, é igual a tomo? Não, não é exatamente igual a tomo. Então tem todo um equipamento, mas a radiografia agora ele é computador, ela usa o computador, né? Isso nós estamos falando da década de 80, quando o computador estava começando. Então isso aí ficou famoso, ficou legal. Imagina, meu Deus, você ter a tecnologia do computador para fazer radiografia. Então, por isso o nome radiologia computadorizada. Então, essas imagens, ou melhor, essas placas, desculpe, podem ser chamadas de placas de imagem, placas de fósforo, como eu falei. Em inglês, vocês vão ver image plate ou apenas IP, que eu coloquei ali no resumo do slide passado ali. IP. A gente fala muito IP, IP para cá, IP para lá. Não é o IP do computador da internet, né? Que é o protocolo de internet, né? IP. É o nosso IP de image plate, placa de imagem, tá? Ou placa de fósforo, enfim. Várias opções. Também pela característica dessa placa, ou seja, pelo material que está ali dentro da placa, eu vou chamar isso, né? Ou vou classificar isso como um fósforo, porque fósforo é tudo aquilo que, segundo lá os gregos, os latinos, o pessoal que descobriu, é tudo que brilha, tá? Que emite luz. Então, isso é a palavra fósforo, não é o fósforo, o P, né? Do símbolo químico do átomo de fósforo. Não, fósforo é tudo aquilo, é um conjunto de materiais que emitem luz. O próprio fósforo que a gente usa em casa, que a gente risca, também se chama fósforo, porque tem enxofre, tantas coisas, e ele, enfim, riscando emite luz, tá? Bom, ele é um fósforo, é o tipo de material, a classificação dele. Memória, isso é importante, tá? Ele tem essa memória, porque a tela intensificadora também é um fósforo, a tela intensificadora também emite luz, então ela também é um fósforo. Só que a tela intensificadora é instantânea, né? Você
emitiu a radiação, passou pela tela, a tela brilha. Se você não memorizar ali com o filme, você perdeu. E uma outra coisa, bom, ela é uma memória, tá, mas aí o que que eu faço com essa memória aqui? Se ele memorizou, como é que eu leio essa memória? Então chama-se foto estimulável. Ou seja, o estímulo para esse fósforo brilhar, e brilha de acordo com o que ele tem guardado na memória, esse estímulo é foto, é luz. Um dispositivo é um material que memoriza a informação, ou entre aspas, a gente poderia dizer memoriza a radiação X, a gente vai ver, não memoriza a radiação X, né? Ele memoriza a energia da radiação X. Em seguida, eu faço ele brilhar como? Estimulando ele, dando luz. Pô, eu vou dar luz para ele me devolver luz. É, mais ou menos isso. Eu dou luz para ele e com essa luz ele me devolve com luz. Só que essa luz que ele me devolve tem a ver com o que ele memorizou. Se tiver mais radiação, mais luz, menos radiação, menos luz. Em inglês também é fósforo, Phosphorus Storage Photostimulant. Fósforo de memória fotoestimulável, ou PSP. Então, quando vocês lerem alguns textos sobre CR, né, radiologia computadorizada, vocês vão ver porque o PSP para cá, o PSP para lá, porque o IP, porque IP isso, IP aquilo, PSP. Então, são siglas que são usadas para designar, no caso aqui, o próprio material que vai memorizar, enfim, que vai capturar a imagem da radiação. Então, a gente vai ver um dos mais usados, né, o brometo com flúor e com bário, é um dos compostos que é um fósforo. Por isso que eu disse, esse fósforo aqui não é o P do átomo químico, né? Mas é o fósforo no sentido que ele brilha. E para melhorar ele, e para fazer o truquezinho aqui, para ele justamente memorizar e depois, quando receber luz, emitir luz, porque essa energia está memorizada, eu ativo com Europa. A palavra ativar, a palavra impureza, a palavra dopar são sinônimos que a gente usa para dizer o seguinte: o composto, o material, ele é 99,99 puro brometo de flúor bário. Ponto. Certo? O 99,99 puro ouro, o 99,99% aleto de prata, por exemplo, certo? Só que o que eu faço? Eu ponho uma impureza, né, que não é um nome bom, né, parece uma coisa suja, uma coisa que estraga, mas a palavra impureza quer dizer o seguinte: puxa, se ele é 99,99% daquele material, o 0,01% que eu coloco é uma coisa, uma sujeira, como se não fosse puro, ficou sujo por causa desses 0,1%, que a gente chama de impureza, tá? Mas no fundo, o que que vai fazer essa impureza, né? Porque é tão pequeno. Ela pode fazer que a gente diz duas coisas. Ou ela ativa, né? Então a gente diz tal elemento ativado com tal átomo. Então o que que é ativar? Ele liga aquela propriedade. Ah, então o brometo de fluoribário não funciona exatamente como um memorizador da radiação X. Mas se eu botar um pouquinho de európio, assim, um átomo de európio para cada 1.000, 10.000 átomos de flúor, de bromo, etc., ele fica com uma memória melhor. Certo? Ou eu ligo ele passa a funcionar com memória, ou passa a funcionar com a questão de emitir essa memória, de liberar essa memória quando eu precisar. Então, tipo, eu ligo o material. Ou também o dopado, né? A palavra doping, né? Como a gente sabe, tem aquele sentido de dar força, né? De melhorar a performance. Então, o brometo de flúor bário, como qualquer outro material, né? Que isso é muito usado na radiologia, vocês vão ver muitos materiais ativados, dopado, enfim. Ele funciona legal como fósforo de memória e tal, funciona direitinho, mas ele pega 5% da radiação X que passa, 10%. Agora, se eu botar um pouquinho de európio, ele melhora para 50%, 100%. Sei lá, ele, sabe, dá aquele dop, naquela força toda. Por isso que a gente usa, então, e não só aqui, né, em vários produtos tecnológicos, são compostos, são materiais que funcionam normalmente, digamos assim, mas que quando eu coloco um outro átomo lá perdido, como uma sujeira, como uma impureza, ele se ativa.
Então, a maioria dos produtos aí que a gente usa, das tecnologias, são ativados ou dopados com algum material. Tá? Você pode usar o fósforo oxofídio de gadolínio, por exemplo, tá? Que é um outro material. E aí, claro, a diferença das tecnologias é isso, que os fabricantes ficam testando vários materiais e tal, né? E dopando também com mais ou menos európio, 0,01%, 0,02%, 0,03%. Não só európio, né? Tem outros, tem talho, enfim. Cada, cada situação merece um tipo de dopante ou de ativador, ok? Só para ter uma ideia. Bom, de novo, quem olhar uma image plate, né, um fósforo, olhar uma tela intensificadora, é basicamente a mesma coisa. É uma capa protetora, por quê? Porque você vai passar a mão, você vai encostar, inclusive essa placa aqui, ela vai sair de dentro do cassete, a gente já vai mostrar, então ela vai ser manipulada, vai ter rolos, eventualmente podem pressionar, então eu não posso estragar o principal, que é a camada de fósforo. Essa camada de fósforo é onde está justamente a memória do sistema, né? Onde ele vai memorizar a radiação X da imagem. Então, eu não posso, enfim, né? Estragar ou deixar que alguma coisa estrague aqui a camada de fósforo, com isso a minha imagem. E aí tem a base, que é geralmente o principal, mais grosso mesmo, é a base. É aquele plástico, assim, que é o que a gente mais sente na mão, que é a maior espessura, é o plástico que sustenta a camada de fósforo. Então, basicamente, uma tela intensificadora. Se a gente for um pouquinho mais a fundo dessa construção, né, fazendo um corte, então tem a camada protetora em cima, camada de fósforo. Então, você pode ter uma camada refletiva, ou seja, quando a luz você jogar aqui para fazer a leitura, né, para tirar a memória, não ultrapasse, por exemplo. Tá? A própria luz que sair daqui também vá lá para fora, não se perca aqui dentro. Aí você tem outras camadas, condutoras, se precisasse, às vezes você pode eventualmente ter luz jogada por trás, depende como o fabricante faz, mas geralmente é luz incidente, digamos, anterior posterior pela frente. A camada de suporte que é a principal. Se você não quer que essa luz vá para trás, se perca, enfim, algumas questões técnicas aí, tecnológicas, pode ter uma camada aqui que opaca, né, para fechar, não deixar a luz realmente passar, e eventualmente mais uma camadinha de proteção, alguma coisa assim mais resistente à tração mecânica. E também é comum atrás ter um código de barra para você saber número de série e tal e controlar isso aqui, porque assim como as telas intensificadoras, né, o pessoal troca assim só quando já rasgou mesmo, quando a coisa tá feia, os IPs também têm uma vida útil, certo? Eles se desgastam. Então, aí depende do fabricante. Cuidando bem, dá para ser aí uns 2 anos, tá? Aí você tem que trocar eles, certo? Se usar demais, se achar que tá com problema, às vezes em 1 ano tem que trocar. Só que tem gente que esquece da vida e 3, 4, 5, tela intensificadora do tempo que o hospital foi inaugurado. Não, essa tela aqui é das antigas, tem 50 anos eu tô usando a mesma tela. Só que não pode, né? Tem que ir trocando, porque se ela não memorizar, no caso da placa de fósforo, ou no caso da tela não brilhar, né, com a radiação X, você tem que dar mais dose para ter o mesmo resultado, já que ela tá fraca na conversão da radiação X em imagem, não em luz. Certo? Então, vejo que não é muito diferente aí do que a gente já viu de outros usos. Num resumo bem rápido, né, então você tem o raio-x do exame que vai e atinge o fósforo, aqui a placa de imagem de fósforo de memória, né? De armazenamento, de memória ou de armazenamento, né? Muito bem, então, numa primeira etapa, então aqui nós temos a primeira etapa lá na mesa de exames com o paciente, você faz a incidência de raio-x e memoriza ou armazena no IP. Depois, numa segunda etapa, faz a leitura, digamos, ou a obtenção das informações da imagem usando laser. Então, fotoestimulável, estimulável por laser. Vamos supor aí laser vermelho. Então, você vai jogar laser e a imagem que está lá, ou a memória que está lá, vai emitir luz. E essa luz, então, vai ser lida por fotomultiplicadores, por exemplo, ou qualquer dispositivo, até aquele CCD, você mostra daquilo que eu falei, enfim, daí depende do fabricante lá que montar o equipamento.
A fotomultiplicadora, que era a antiga, né, os primeiros equipamentos de leitura, usavam fotomultiplicadora, vai converter a luz em sinal elétrico, e o elétrico vai ser convertido por um sistema analógico, que é a quantidade de luz, a quantidade de corrente elétrica, num sistema digital. Então, conversor analógico digital. Ok? E uma espécie de uma segunda etapa aqui. 2B, e aí você, com o sinal digital, isso é memorizado lá na memória da máquina, vai para o computador, etc. Ok? Então vejam que eu tenho duas etapas. Uma etapa na mesa do paciente, lá com o paciente, e uma segunda etapa na leitora dessa placa. Bom, rapidamente aqui, para quem gosta, um pouco de química, de física, etc. Então, as impurezas, o európio ou outros átomos, tornam essa luminescência melhor, mais possível. Tá? Então, você tem európio bivalente, európio mais 2, né, que a gente chama. Ele cria um centro de luminescência. Isso é toda a teoria, tanto do filme analógico, de tela, enfim, é que você cria dentro da estrutura cristalina dos átomos, no caso aqui, por exemplo, o bário, que é substituto, você cria locais, tá? Em que os elétrons que são liberados por efeito iônico, ok? Eles são atraídos para esses locais, tá? É como se fosse vaga no shopping. Então, o carro entra, o carro está lá rodando, ele quer uma vaga para estacionar. Então, é isso que ele vai procurar. E o Európio, os dopantes, os ativadores, o que, que eles fazem? Eles fazem justamente isso. Eles te permitem fazer com que haja essas vagas mais do que tinha antigamente, etc, etc. Tá? Bom, aumentando a quantidade de európio, tá? A princípio eu vou aumentar as minhas vagas, vou aumentar a minha capacidade de colocar os carros lá dentro e assim por diante. Tá? Só que é claro, como o európio, ele, neste caso aqui que eu estou explicando, substitui o bário, tá? Porque eu não tenho mais bário, só tenho európio, eu não tenho mais o fósforo. Porque aí o fósforo deixou de ser bário, bromo e flúor. Passou a ser outra coisa. Então também não é assim, por isso que é muito pouco. Tá? E os fabricantes ficam testando 1%, 2%, 3%, a gente já vai ver. Ok? Então, quando a radiação X vai lá e excita os elétrons do fósforo, seja do flúor, do bário, do bromo, enfim, quando eles conseguem arrancar esses elétrons, né, o elétron gera o que a gente chama de par elétron lacuna, ou seja, o elétron está aqui, né, na órbita e ele vai embora. Se ele vai embora, deixou uma vaga, como o carro que sai da vaga deixa a vaga ali disponível. Se um outro carro troca de vaga, tá? Eu tô na vaga do lado e eu ocupo aquele espaço, quem anda é o elétron, né? Quem anda é o carro, mas a gente diz que a vaga trocou de lugar, né? Então, tinha uma vaga aqui na frente da porta, agora a vaga tá lá longe. Não é que a vaga andou, né? Quem andou foi os carros que estão ocupando, mas tudo bem. Então, nessa coisa de sair elétron e voltar elétron, tá? O que pode acontecer? Primeiro, alguns elétrons podem ser presos no que a gente chama de armadilhas. Então, o európio está lá para criar as vagas, que são vagas de armadilhas. E isso que faz a memória. Então, eu prendo os elétrons, eu armadilho os elétrons. E o que eu faço também? Claro que a própria temperatura ambiente, por exemplo, o calor poderia excitar esses elétrons, eles fugirem das armadilhas e aí não tem memória nenhuma, né? Então, tudo é pensado para quê? Porque ele só libere os elétrons que estão presos quando eu der energia do laser. E quando ele liberar, ele vai emitir a luz. Ele vai emitir uma luminescência que a gente diz espontânea. Tá? Ou seja, eu vou dar um pouco de energia e vou liberar a luz. Então, por que é espontâneo? Porque, na verdade, a energia lá, a luz já está, entre aspas, presa pelo elétron. E veja, eu não vou prender o raio-x. Eu vou prender os elétrons que o raio-x vai liberar. Ok? Esses elétrons é que vão ser presos, esses elétrons vão ser liberados. Tá? Então, ele não armazena raio-x. Ele, no máximo, armazena, no máximo, eu poderia dizer, elétron. Então, aqui, de novo, né? Um outro desenho para reforçar. Então, eu coloco a radiação X. A radiação X, então, vai
liberar alguns elétrons que vão ficar presos em alguns lugares, né? Digamos, outros não vão. Primeira etapa lá com o paciente na mesa. Segunda etapa, eu emito feixe laser, laser vai lá, atinge. Onde tem elétron preso, o laser consegue liberar e emite luz. Tá? Bom, já um detalhe aqui adiantando, o que que acontece? Digamos que o laser, por algum motivo, não acerte esse daqui. Tá? O laser não atingiu, por qualquer motivo, ele não liberou o elétron dele, então ele fica com memória. Então, o que que acontece? Olha, eu vou fazer uma segunda radiografia utilizando o mesmo image plate, tá? Ela é reutilizável, essa também é outra grande vantagem. Assim como a tela intensificadora também você utiliza, você não utiliza o filme, né? O filme você tem que trocar, porque o filme é o dispositivo de memória. A placa IP de fósforo, ela é reutilizável. Então, se eu for usar uma segunda vez, o que que pode acontecer? Eu posso ficar com um fantasma, digamos, né? Uma imagem do exame anterior, sobreposto na imagem nova. Então, quando eu fizer a segunda leitura, a terceira leitura dessa mesma placa, pode ser que eu consiga que o laser acerte aqueles elétrons que estavam presos lá 2 ou 3 exames atrás e libere. Então, isso pode criar um pequeno, então, coisa bem pequena, tá, pessoal? Não é uma imagem sobreposta à outra. Quando tem duas imagens nitidamente sobrepostas, é um erro grave aí do sistema ou do operador, tá? Que fez duas incidências uma em cima da outra. Tá? Bateu 2 vezes a mesma fotografia, a mesma radiografia. Não, estou dizendo, pode ficar alguma, né, alguma manchinha, alguma coisa assim, muito tênue, né? No geral não fica, mas enfim. Então, por segurança, o que que é feito? Você joga uma luz bem intensa, muito forte, para quê? Para que libere todo mundo. Quem ainda está preso, libere. Claro que isso não vai ser usado na imagem, mas fazer o quê? É o único processo que eu tenho. Tem a questão do laser, que vai liberar 99% dos elétrons da imagem, e talvez fique 1% ou menos lá perdido. Então eu jogo uma luz muito forte para apagar, para daí voltar a estar branco de novo para reutilizar. Então, esse processo de emitir, de ser memorizado, digamos, elétron, e emitir luz, tem a ver com o que a gente chama de recombinação, ou seja, o elétron se recombina, se reconcilia ou volta para o lugar de onde ele saiu, ok? Aí tem aqui os orbitais, para quem gosta da química, né? Aqui todos os orbitais, então ele está num nível de energia, lembrando, né? Os orbitais são níveis de energia, ele está num nível de energia, vai para outro e emite, tá? Outra coisa também é que ele emite essa luz num tempo muito rápido. Então, também, quando você faz a leitura, você joga o laser, você já tem que, no máximo, nesse tempo aqui, esperar que ele te devolva a luz emitida. Por quê? Porque se você for muito rápido, você não vai ler nada, você vai jogar o laser, e vai liberar os elétrons, mas você não está ali esperando para fazer a leitura para capturar. Ou se você for muito lento para ler, joga o laser e espera para ler, também pode perder a luminosidade. Então tem que ficar muito em cima. E aí também o limite dessa constante de tempo é a taxa. Por isso que é assim, por que não lê instantâneo? Porque demora 1 minuto para ler uma placa de fósforo. Porque tem todo esse tempo aqui que o operador, que o fabricante tem que controlar para não perder a imagem, tá? Então não pode ser nem muito rápido, nem muito lento. Esse tempo ou outro, de acordo com o material, né? Com os átomos, etc. Então tá aqui um exemplo mais químico ou físico, até os dois. Então eu entro com a radiação X lá na banda de valência do meu átomo. Pode ser lá o gadolínio que eu falei, pode ser um material, pode ser o flúor, o bromo, enfim. O que acontece? A radiação X libera os elétrons, né? Ionização, radiação ionizante, né? Libera o elétron. O que que faz o elétron? O elétron, em alguns casos, ele pode subir direto aqui para a banda de valência, ele não quer ficar na banda de valência, e ele volta e fica preso aqui nesse nível energético. Quem que deu esse nível energético? Justamente a Europa. O Európio tem níveis de energia, tem orbitais diferentes do material base, né? Por exemplo, o brometo de flúor bário. Então, ele tem esses níveis energéticos diferentes. Então, o elétron fica preso aqui. Ele pode dar uma subidinha, descer, mas por vários motivos ele fica preso.
Então, isso é que é a memória. A radiação X liberou energia para o elétron e o elétron, então, tentou escapar, mas tinha uma lacuna, no fundo isso aqui é uma lacuna do európio, e essa lacuna, então, atraiu o elétron ficou lá. E ele vai ficar, a princípio, preso lá, paradinho, bonitinho, sem incomodar ninguém. Feito o exame, tenho trilhões de elétrons presos, cada um no lugar onde a radiação X incidiu, né, o que equivale à anatomia do paciente. Eu levo, então, para a máquina vai jogar o laser, que está aqui. O laser vai atingir muitos elétrons, né, ou todos os elétrons dos átomos, mas, em especial, esse laser está calibrado para ter energia suficiente e necessária para que esse elétron vá para a banda de condução. Então, o európio, o bromo, o bário, o flúor, tudo o fabricante combina para que a luz do laser, mais vermelha, mais azul, verde, amarelo, enfim, a luz do laser que o fabricante jogar, seja de energia, de comprimento de onda suficiente e necessária para que esse elétron vá para a banda de valência. E aí a questão é a seguinte, de novo, o európio, outro material ativo, que dopa, tem outros níveis de energia e esse elétron, que na primeira vez, por vários motivos, não caiu aqui, caiu nesse ponto aqui, vai tentar ficar no F6, no 4F6,5D, aqui nesse nível orbital. Não é confortável para ele, tem um outro espaço melhor, mais perto aqui, de mais baixa energia, e aí ele desce e o elétron fica aqui, terminando o ciclo. E quando ele faz isso, então aqui ele emite fono, fono é som, tá? Como se cantasse, né? Ele emite um fono, ou seja, ele emite uma vibração mecânica aqui muito pequena, baixa energia. Mas aqui ele emite luz, que aqui é luminescência fotoestimulável, né? PS, fotoestimulável, luminescência. Ou seja, ele emite uma luz que foi estimulada pelo laser. Qual é a diferença disso daqui para a teleintensificadora? A teleintensificadora faz a mesma coisa. É um fósforo, faz igual. Só que a teleintensificadora, a própria temperatura ambiente e o fato de não ter exatamente o európio, ele até tem a prata, né? Como. Ah, desculpa, a prata está no filme. Ele até pode ter algum material ali para ajudar a melhorar a teleintensificadora, mas o processo é tal que quando o elétron é liberado aqui pela radiação X, o elétron ele sobe para a banda de valência, a banda de condução, e cai e já emite luz instantaneamente. Então essa é a diferença. A tela de intensificador, ela não tem esse processo de memória. Os níveis energéticos ali não permitem que o elétron fique preso. Então ele sobe para a banda de condução, volta para onde veio e nesse processo de voltar emite luz. Já o fósforo de memória, a placa usada na radiologia computadorizada, tem esse intermeio aí que o elétron para no meio do caminho. Tá? Ele para no meio do caminho e, bem construído, fica parado ali. Ele não sai dali. Temperatura ambiente, agita, e como ele não sai dali, como se ele entrasse num buraco e não tivesse condições de energia ou força nas pernas para pular e sair do buraco. Então ele pode até tentar, mas ele não sai. Até que eu dou a energia, dou o laser, né? Dou a energia para que ele agora você pode pular e sair do buraco. No momento que eu saio do buraco, de repente eu posso cair no outro buraco, mas eu já saí e vou para outro lado, que é o que acontece. Ele vai, então, e cai para o nível de energia mais baixo e com isso emite a luz. E essa luz eu estou aqui esperando, né, digamos assim, com um olho eletrônico aqui, né, para ver, para medir essa luz que vai sair. Bom, falando um pouquinho aqui de tecnologia, então o que acontece? Durante muito tempo, questão de construção, lógico, não tinha tecnologia, os grãos lá dos fósforos eram em pó, né? Mas veja que o pó, quando você coloca isso num microscópio eletrônico, ele vira pedra, né? Embora aqui também tá um pouquinho melhor, um pouquinho mais fino, menor distribuído, mas dá para ver que tem furos, ou seja, a radiação X pode passar lá e não sensibilizar, né? Não sensibilizar ninguém, não encontrar ninguém no caminho. Tem pedras maiores, pedras menores, mais concentração num lado, ou seja, vai captar mais radiação X, vai dar uma imagem talvez melhor, em outros lugares tem menos.
a luz que sai daqui pode bater nesse grão, enfim, se atrapalhar, etc, etc. Então, esses daí são a questão dos artefatos, do borramento. Por que que toda imagem radiográfica, às vezes, no geral, ela é, digamos assim, borrada? Por que não tem uma imagem nítida nisso, der um zoom ali? Não, por exemplo, aqui dá para você ver, ó, a borda aqui, né? Olha só a qualidade dessa imagem. Olha a borda que você vê aqui dos grãos, né? Aqui já tá um pouquinho mais borrado e tal, mais ou menos. Aqui já tá quase como uma imagem de raio-x. Por que que eu consigo enxergar tudo isso, né? Por todos os fatores aqui que fizeram para obter essa imagem. Já na radiação X, não. Então, a radiação X tem que atingir um objeto, o objeto vai emitir luz e a luz já vai para o outro lado. Isso é o borramento. Tá? A luz tem que bater noutra cara aqui para poder chegar, já é atenuada, etc. Então, tudo isso são fatores que deixam a imagem radiográfica, né, que não é toda aquela nitidez. Sem contar o próprio paciente que já espalha a radiação, já borra. Aí a segunda tecnologia que conseguiram foi o seguinte, é fazer o que chamam de agulhas, né? Needle em inglês. O que acontece com a agulha? Primeiro, pelo que dá para ver, ela tá mais, parece que mais fechadinha, né? Não tem espaço aqui em branco, digamos, para a radiação X passar e não sensibilizar. E outro truque que é o seguinte, quando vier o laser e a luz sair, como isso aqui funciona uma espécie de um prisma, de um cano, digamos assim, a luz vai ficar aqui dentro e vai sair para lá, certo? Então, e saindo daqui não tem ninguém para atrapalhar, é diferente da pedra. Então, a pedra, a luz pode sair para lá, pode sair para cá, pode sair para qualquer lado, né? E com isso, inclusive, colidir em outras pedras e se atrapalhar. Aqui não. Aqui é como se eu tivesse lanternas, né? Cada um desses é uma lanterna cujo facho praticamente só sai para cima. Isso evita borramento e melhora a qualidade da imagem, né? Que a gente estava falando até sobre isso, do porquê que o raio-x ou a radiografia é tão borrado, com pouca nitidez. Porque você trabalha com grãos, os grãos não estão bem espalhados, né, ou homogeneizados, enquanto aqui já tem essa tecnologia, por exemplo, da agulha, tá? Então, isso é uma melhoria tecnológica. O material mesmo, tá? Gadolínio, bromo, etc. Então tá aqui, por exemplo, aqui um fabricante, né, que por exemplo a Fuji, né? Então ela faz o brometo de flúor de bário, digamos o normal, sei lá o que eu chamo de normal aqui, enfim. Ah, sim, o normal é só bromo. E ativado, depois do ativado, dopado com o Europe. E aí ele começou a testar, em vez de usar só bromo, que é o que a gente põe para os aletos de prata, né, bromo e iodo, em vez de usar só bromo, eu vou usar 85% de bromo com 15 de iodo, por exemplo. Posso tentar com 90 e 10. E mais algumas outras características aqui, né? Então, a Kodak aqui usou, aqui a Agfa usou nessa proporção, e deve ter aqui modelo VA, modelo VN, etc. Deve ter algumas outras características. A cônica já, então veja, a Fuji aqui usou só bromo, bromo puro, a cônica já testou iodo puro, em vez de brometo, flúor bário e iodeto. Então isso aí os fabricantes ficam testando. E aqui foi para mostrar a qualidade, né, dessas imagens. O que que é a qualidade das imagens aqui? Se eu tiver dois pares ou dois ciclos de linhas por milímetro, o que que significa isso? Significa o seguinte, eu tenho 1 milímetro, tá? Então isso aqui é 1 milímetro. E nesse 1 milímetro eu tenho dois ciclos. Então o que que eu tenho? Dentro desse 1 milímetro, para ter um ciclo, eu tenho que ter uma linha preta, uma linha branca, uma linha preta, não deu os dois ciclos, deu mais. Vamos fazer quatro. Ah, isso seriam dois ciclos, 3 e 4. Tá? Então, significa o seguinte, que quando eu tiver quatro ciclos por milímetro, então tem 1 milímetro de distância e tem quatro linhas pintadas. É só dividir por 8 para você saber qual é o tamanho de cada pedacinho aqui, né? Cada pedacinho. Muito bem, o que acontece? Quando eu tenho esses 8 linhas, né? 4 pretas, 4 brancas, o que que acontece? Eu transfiro para minha imagem, então,
o meu paciente, o meu objeto que eu estou fazendo a fotografia ou a radiografia tem, que isso vale para foto também, né? Tem 4 linhas, tá? E 4 espaços em branco. Só que eu vejo 20% disso, ou seja, eu não consigo ver exatamente a mesma espessura preto e branco. Então eu posso ver nesse meu 1 milímetro, de repente eu vou ver assim, eu vou ver um monte de preto, aí vou ver um branco e, sei lá, um monte de preto. Então eu transferi erradamente essa informação, tá? E transferi só 20% da informação, ou seja, eu transferi só 20% da parte que era branca, por exemplo, certo? Então, essa é a ideia desse medidor MTF aqui, que é um medidor para você ver quanto que foi transferido. Então, se eu tenho uma linha preta só por milímetro, né? É um preto e um branco, aí é fácil, aí eu consigo transmitir 60%, por exemplo. O que que significa? Significa que a linha era meio milímetro e a parte branca meio milímetro, para dar um ciclo por milímetro. Bom, só que desse meio milímetro, ou preto ou branco, eu não transferi. Eu transferi um sendo 0,3 e outro 0,7 milímetros. Ou seja, eu borrei a imagem, né? Eu alarguei o preto ou branco, enfim. Então, essa é uma medida. Então, aqui mostrando que tanto faz como tanto fez, né? Basicamente, claro, ele mostrou aqui, ó, o ST3N, ele é o pior, mas não é muita coisa, aqui deve ser uns 30 e pouco. E o ST1, possivelmente, é o melhor aqui nessa faixa. Depois eles praticamente ficam iguais, né? E aqui também aqui parece que o GP é melhor, enfim, tá? Então não é muita diferença, mas só para mostrar que eles ficam testando e trocando até tentar ver se um é melhorzinho que o outro. Então, basicamente também, o que que é essa transferência, né, que eu estava falando, se a gente pensar numa imagem quadrada, né? Eu falei de uma maneira um pouco mais linear. Então, é a mesma coisa. Chegou um pouquinho de radiação X nesse pixel, nesse detector aqui. O que que o detector vai informar para o meu sistema digital? Olha, eu tenho 1 onde eu poderia receber 10. Então, 1 para 10 é quase preto, então de cinza escuro. Aqui eu recebi 3 onde eu poderia receber 10. Então, um tom maior. Então, é essa transformação. Ou seja, eu consegui mostrar que eu tinha um branco, espaço preto e um branco. Não, eu transformei isso em tons de cinza. Agora aqui eu tenho 9 onde poderia captar 10, digamos assim. Então, é quase branco. Aqui extrapola. Então, vejo que uma circunferência aqui, ela é transformada num pixel, que é quadrado. Então, totalmente branco, porque enfim, contou tudo que podia, mas ela, né, espalha um pouquinho, então ele tenta espalhar aqui, certo? Então é isso que eu estou dizendo, eu tenho uma distância aqui, né, um preto e um branco, e como que isso aparece na imagem final. Isso aqui não é exatamente branco, porque tem um pouquinho do preto ali, é quase, e aqui é bem branco, mas aqui que tinha que ser, sei lá, preto, não é bem preto, já tem um tomzinho de cinza escuro e assim por diante. Então isso é a questão da resolução espacial e dessa transferência da informação real para a informação digital. Aqui é a mesma coisa, mostrando, né, o tamanho. Então, se esse tamanho aqui for muito grande, 1000 micrômetros, claro, se for 1000 micrômetros, como é que eu vou transferir 3 informações numa coisa só? Então, eu vou perder qualidade. Se for 100 micrômetros, aí sim, eu consigo captar melhor essas circunferências são pequenininhas, por isso que eu consigo mais pares de linhas, né, line pairs, pares de linhas por milímetro com maior qualidade, por exemplo, 0,65, alguma coisa assim. Aí isso vai indo até o limite, ok? Então isso é uma qualidade da imagem e do detector. Então quando eu for comprar um detector, ele vai dizer, ó, tem 4.000 pixels em 45 centímetros. Então cada pixel é 0,1 milímetro. Então é isso que eu posso pegar. Se eu tenho uma linha sim, uma linha não, então um pixel tem que preencher, o outro não. Então o que, que eu posso pegar de distância e de detalhes na imagem, certo? Outra coisa para terminar nesse slide aqui é o seguinte: o filme tem essa característica verde aqui, basicamente. Ou seja, você dá a radiação,
Você dá aqui uma quantidade mínima de radiação e ele praticamente não muda a cor do filme, não fica mais escuro. Você aumenta, dobra, por exemplo, vai dobra 4 vezes daquele mínimo, né? 10 vezes, aí ele começa então a mostrar que realmente está chegando radiação. Aí ele vai mais ou menos uma reta e depois chega um ponto que não adianta você dar mais radiação, que ele não fica mais escuro, no caso aqui, tá? Aqui seria o limite dele. Já no digital, não. No digital, ele consegue detectar que você contou um fóton de radiação X ou um fóton de luz. Se você dobrar para 2, ele conta que foi 2, para 4, para 8, para 16, e assim vai indo. 32, 64, e assim vai indo, até mais do que 10.000 para 1, por exemplo, como está escrito aqui. Então, você tem uma linearidade, você tem o que a gente chama de faixa dinâmica. Isso significa o quê? Que para um sistema de filme, você tem que dar um mínimo de radiação, e mais ainda, pessoal, mínimo de radiação que chegue no filme, tá? É o mínimo de radiação que chegue no filme. Então, se o paciente absorver muita radiação, a mesa absorver muita radiação, o chassi, né, que tem aquela cobertura dura ali antes de chegar na tela intensificadora, no filme tiver muito espesso e absorver muita radiação, assim, você tem que dar muito mais radiação lá no paciente para um pouquinho, né, que sobrar, conseguir sobreviver e chegar lá no filme e ser detectado. Tá? Já com a radiação X, não. Radiação X, eventualmente, se chegar bem pouquinho de radiação, aí, claro, tem a ver com qualidade, tem outras coisas, mas o detector vai medir e eu vou transformar em imagem digital. Da mesma maneira, se eu extrapolar a quantidade de radiação X que chega no filme, isso pode deixar a imagem muito preta, muito escura. E aí eu perder a imagem. Já no sistema digital, não. No sistema digital, eu consigo recuperar essa imagem aqui, por exemplo, se for o caso, né? Tiver muito escura. Tá? Eu consigo manipular ela e, digamos, trazer ela para essa região. Por quê? Porque ela simplesmente vai ser um número. O número aqui vai estar tudo 10.000, entre 10 e 20.000. Eu divido tudo por 10 e passa a ser de 1.000 a 2.000, por exemplo. Trago para os números aqui embaixo. É uma coisa muito tranquila de se fazer e essa é uma das grandes vantagens da radiologia sem filme ou da radiologia computadorizada. Então, basicamente, o que, que eu tenho na radiologia computadorizada? Eu tenho, o que, que eu teria que comprar? Placa de fósforo, que é essa branca aqui. Claro que automaticamente você vai ter que comprar, você não compra só a placa, né? Embora que você possa trocar a placa, né? Cada 1 ano, 2 anos, como eu falei, você vai comprar também o cassete. Mas o cassete é brinde, né? O cassete é barato em relação à placa, tá? E você tem que ter um leitor de radiologia computadorizado, um leitor de CR, que é o leitor que vai ler esta placa, tá? E outra vantagem aqui que é o seguinte, que também por que se vende muito mais CR do que DR, né? É que você troca o chassi pelo cassete. Troca também uma processadora química que é suja, tudo mais, por um leitor de RC que vai fazer o processamento. Então você trocou duas coisas básicas que você tinha no seu equipamento convencional, no seu método convencional, que é a parte de filme, chassi, etc, e a processadora química por um outro elemento. O seu equipamento pode continuar. Seu gerador de alta tensão, sua ampola, mesa, tudo funciona. Ponto. Então isso foi uma grande vantagem na hora de introduzir a CR. Porque você pegava o equipamento que pode ter 50 anos de idade, podia ir lá para o Reuntgen e dizer, Reuntgen, seguinte, ó, você desenvolveu o raio-x, você está usando o filme, não sei mais o que, está aqui, ó, te dá uma placa de fósforo, você faz a mão da sua esposa, você faz o que você quiser, que eu vou botar na leitora de CR aqui e vou te dar a imagem digital. Pronto, ele podia usar aquela ampola antiga, sem problema nenhum. Tá? Pode ser usado na gammagrafia, por exemplo, na área industrial, sem problema nenhum. Tá? Então, é muito mais fácil. Já o DR depois, né, que seria, entre aspas, superior e tal, do ponto de vista tecnológico, ele tem alguns custos iniciais muito mais altos. Então, eu estou com meu sistema lá funcionando, tá tudo joinha, legal, só que eu quero sair do filme analógico, da processadora
química, né? Com aquela sujeira e tudo mais, e para o digital. Então, a placa de fósforo é que obtém a imagem, fica com uma imagem latente, a memória está ali, a imagem está ali, mas ninguém vê, e o CR, o leitor de CR, faz essa leitura e transfere para o computador. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é isso. Você coloca o cassete na máquina, o cassete é aberto pela própria máquina, você não coloca a mão, tá? Essa é uma grande vantagem. Ele recolhe, ele abre ali e puxa essa placa, ou essa IP, ou essa PSP, ou esse fósforo de memória, às vezes com a ajuda de rolos, etc. Por isso que você tem que ter uma camada de proteção em cima e embaixo, porque isso pode danificar. No caso, você tem um laser aqui que faz um esquema que é uma fonte única de laser, então você tem esse espelho, que esse espelho faz um truque, quando ele gira, ele faz a rotação, né? Então, como se o espelho estivesse apontando para lá, depois o espelho está apontando para cá, o laser está saindo para lá. Então, é como se você fizesse essa varredura, corresse da esquerda para a direita. Você joga, aí pode ter um outro espelho, é questão só do fabricante, né? E aí você joga isso no filme, o laser ativa lá as memórias, os elétrons saem pulando que nem pipoca das suas armadilhas, emitem luz, aí você tem, no caso, uma única fotomultiplicadora, né? Que isso aqui está em inglês, é photomultiply tube, tubo fotomultiplicadora, que multiplica a luz e transforma num sinal digital. Desculpa, multiplica a luz, transforma num sinal elétrico, analógico, depois digital e vai para o computador lá, ó. A posição XY de leitura, o pixel que eu estou lendo, e o valor, por exemplo, de intensidade de luz, que é a minha imagem. Terminado isso, a máquina, a processadora, a leitora, joga isso para um lugar onde ele vai receber uma luz forte para ser apagado, que eu falei, para garantir que se o laser pulou algum elétrico mais duro na queda e não saiu da sua armadilha, apaga, depois isso aqui volta para o cassete e você tira o cassete inteiro prontinho, tá? Então toda aquela parte na câmera escura, abre, bota o filme, né? Com a mão engordurada, aquela coisa, qual é o filme, qual é o tamanho, põe, fez, né? Tudo isso acabou, tudo isso é automatizado pela leitora. Porém, o fato de você ter que fazer na mesa, pegar o cassete, levar no local onde está a processadora ou a leitora, colocar isso, é que dá essa segunda etapa, tá? Que é o que faz que a DR, depois a gente vai ver, ela não tem essas duas etapas, ela é mais rápida, mas é mais cara também. Lembrar isso. Vamos ver um filme aqui. Isso aqui, NDT é não destrutivo, tá? Mas só para vocês saberem. Ver como é que funciona. O não destrutivo é como ele ser flexível, tá? Porque você vai enrolar um cano, por exemplo, e fazer a solda no cano. Então, você enrola mesmo. Então, aqui você pega o filme, coloca uma espécie de um cassete flexível, né? Para leitura, né? Aí ele vai puxando, enquanto ele puxa, né? Os roletes puxam, ele vai fazendo a leitura. Joga o laser vermelho, que vocês vão ver aqui, e ele emite a luz, sei lá, acho que aqui não sei se é verde ou azul, e é azul. Tá? Então o laser vai girando, vai pegando o filme, e o filme responde com azul e ele vai criando, então tá aqui a imagem sendo criada lá no computador, tá? Aí ele joga tudo e sai do outro lado. Depois o que, que ele tem que fazer? Ah, ele tem que recolocar ali, ok? Então isso aqui é, no caso, para NDT, né? É não destrutivo, ensaio não destrutivo. Então é uma placa ali Aliás, a image plate é flexível, né? Como se fosse uma tela intensificadora. Aquele tipo ali, esses daqui são o que a gente chama de monocassete, ou seja, você vai botar um cassete aqui, eles são pequenininhas, tá? Ela vai abrir, puxar, vai fazer lá o esquema de leitura, apaga e devolve. Pode ser deitado, pode ser de pé, enfim, isso é o de menos, né? Às vezes aqui o de pé a gravidade facilita e assim por diante, tá? Então esses aqui já são para cassete de raio-x mesmo, né? Aquele outro era para não destrutivo, porque às vezes você faz o cano, né? Você bota a fonte radioativa dentro do cano, a fonte radioativa emite radiação, né, para todos os lados, aí você tem que enrolar o filme em volta para ver
se tem alguma fissura na solda, alguma coisa. Então, por exemplo, o gasoduto Brasil-Bolívia foi todo ele, entre outros casos, né? Mas só para citar, todo ele no meio do mato, o pessoal fazia a solda dos tubos e depois viu o pessoal com a gamma-grafia e fazia a imagem da solda, na imagem interna da solda, com raio-x, na verdade, raios gama, né? Por isso gama-grafia, né? Com raios gama, para verificar se a solda ficou perfeita, se não tinha bolha de ar, etc. Então, enrolava, por isso aquele outro tubo. Então esse aqui é o mono cassete. Vamos ver um mono cassete funcionando também da mesma fabricante. Então aqui é um de pedestal, um de chão, né? Então você coloca o cassete de pé, deitado, enfim, isso aí vai do fabricante. Aqui ele tem uma diferença que ele tem uns ganchos aqui para puxar, tá vendo? Tem uns ganchos e tal, para acho que não forçar muito o IP. Ele usa essa tecnologia redonda aí de girar. Então o laser vem daqui de baixo, vai girando e vai espalhando o laser, ele vai devolvendo a luz, enquanto o filme vai subindo. Então veja que ele tem dois movimentos, o movimento do laser, X, Y, e o outro movimento. E aqui quando ele devolve, ele passa a luz. Passa aquela luz para apagar, né, quando ele está devolvendo. Então é uma tecnologia. Quando devolve, eu apago o, o filme ali para ter certeza que não houve nada de memória que tenha ficado. O multicassete, o que é o multicassete? Isso também é importante. O que acontece? É muito comum quando você faz a radiografia, você tem, por exemplo, a P lateral, né? Faz lá um membro inferior, membro superior, faz crânio. É muito comum você fazer duas imagens ali do mesmo paciente, do mesmo exame. Mamografia, se duvidar, faz quatro, né? Faz crânio caudal e oblíquo, médio lateral da mama direita e a mesma coisa da mama esquerda. Então são quatro incidências. Então você leva as quatro placas, né? Porque se você só tiver uma, tem que esperar fazer a leitura para usar de novo. Então atrasa o serviço. Então normalmente você vai comprar duas ou três. Mas se você tem uma leitora que só lê uma, então você faz as quatro. Você tem quatro cassetes. Posiciona o paciente, faz as quatro ali rapidinho. Beleza? Chega com os quatro cassetes embaixo do braço, coloca um, espera. Isso leva assim, ó, vou dizer para vocês, 1 minuto e meio, às vezes quase 2, de acordo com a máquina e coisa e tal, para fazer a leitura. Então você espera, vamos botar 1 minuto e meio, vamos ser bondoso, 1 minuto e meio. 3 minutos para 2, 6 minutos. Então você fica ali parado na frente da leitora, 6 minutos, coloca um cassete, tira, coloca outro, tira, coloca outro, tira, coloca outro. Tá? Se ela for monocassete. A multicassete, você larga os quatro. É muito comum, a maioria tem de 2 e de 4. A maioria até ultimamente o pessoal que trabalha com mamo, trabalha com 4. Você coloca os 4 cassetes e o que a máquina faz? Pega um por vez. Porque a parte da leitura, que é a mais cara, obviamente, com laser, ele lê um de cada vez. Porém, você colocou os quatro ali, deu as costas e vai fazer outra coisa. Vai fazer outro exame. Se você tiver mais 4 cassetes, vai fazer outra mama e tal. Quando você voltar, os quatro já foram lidos. Tá? Então é muito importante. O multicassete, ele é multicassete no sentido que ele processa 4 por vez, mais 4 em sequência. Não pense que você vai jogar os 4 e ele vai ler os 4 em 1 minuto e meio. Não, ele vai levar os mesmos 6 minutos que ele levaria se fosse mono. Com a vantagem que ele te libera para fazer outra coisa, tá? Você não tem que ficar ali parado esperando. Tá? Então, aí também vai da clínica ver se vale a pena ou não ter um multicassete de 2 entradas ou de 4. Se você tem mamo, geralmente o pessoal compra o de 4. Tá? Porque a diferença de preço não é muito grande, porque o que custa caro é toda a parte do laser, da leitura e assim por diante. Ok? Aqui de novo, só lembrando, né? Então, você tem normalmente, como a gente viu, um sentido para o filme, então o filme faz um sentido, e o laser faz outro. O filtro aqui é só para lembrar que o laser é vermelho e a luz, por exemplo, da placa pode ser azul, pode ser verde, enfim. Então, para você não medir a própria luz do laser, achar que isso é imagem radiográfica, né? Então tem filtro. Alguns detalhes aqui, né? De novo, esse espelho pode ser oscilante, né? Então ele oscila, por quê? Porque ele joga a luz aqui.
depois joga a luz até lá, depois ele pode voltar, e aí ele vai. Então, o laser é fixo, né? Ele tá ali, ou rotativo também. Então, para fazer essa brincadeira do jogo, o laser. Então, veja, uma parte móvel aqui, né? Outra móvel aqui, que é para fazer o filme, e assim por diante, tá? E tudo isso vai para o computador. Aqui algumas outras tecnologias aqui, né? Então, você pode ter o laser espalhado, enfim, de alguma maneira, e aí você tem linhas de fibra ótica quase grudado em cima do filme para garantir o quê? Aí você é como se fosse canudos, tá? Canudinho. Imagina um canudinho onde cada canudinho passa um pouquinho de água. Então, aqui tem um canudinho que vai levar até o detector. Aqui tem outro para não se espalhar pelo ar, nem nada. Tem outro, aqui tem outro. Então, tem várias tecnologias usando fibra ótica, enfim, várias questões, né? Então, aqui também, ó, a luz vem aqui e eu tenho quase que colado no filme. Se eu tenho 1.000 pixels de largura, 1.000 fibras óticas, levando para justamente que a luz daqui não seja detectada lá do outro lado, né? A luz daqui seja detectada nessa ponta. Que isso é o artefato, daí de novo, porque que a radiografia não tem aquele desenho, aquela precisão tão boa por causa disso. Porque qualquer coisa que se espalha, qualquer coisa é um borramento. Aí tem que falar que 5 a 10 segundos, enfim, né? Mas no geral o processo leva tá na faixa de 1 minuto, não é uma coisa muito rápida, não. Até porque tem aquele tempo que eu falei da luminescência, você jogar o laser, o elétron sair, subir, descer e emitir luz. Então você não pode ser muito rápido, porque senão você perde o time aí e não faz a captura correta. Por fim, num sistema tela-filme, por exemplo, tá? Essa figura do Buchong. Então, você tudo bem, pega o paciente, chama ele, vê se está preparado, posiciona, bota o chassi na gaveta, prepara lá a KVMA, dispara, realiza o exame. O que que você faz? Pega o chassi, vai para a processadora, coloca lá, a processadora faz o processo dele, né? Caso venha até aqui. Enquanto isso, você recarrega na mão, lá na câmera escura, o chassi, etc. O filme está pronto, vai para o negatoscópio, vê controle de qualidade, vai para radiologia, ou vai para ser guardado e tal. Se deu erro, repete. Esse é o problema, né? Se deu erro, repete. A ideia é não dar erro. Então tem todo esse ciclo aqui, ok? Muito bem. Quando você bota o CR, primeiro é químico. A primeira coisa é o químico. Não, pelo amor de Deus. Químico, chega de químico, comprar químico, aí o preço tá barato, guarda o químico fica velho. Você abre o químico, entra ar, o oxigênio oxida, você prepara o químico, não usa, passou uma semana, pode já estar oxidado, no máximo 15 dias tem que trocar o químico, mas se você não usar, porque ele oxida, né? O oxigênio faz oxidação, perde a potência, a qualidade, enfim. Então, fora químico. Além disso, o que que você ganha? Você tem esse processamento do filme, ou seja, você vai fazer tudo igual, vai carregar o chassi, que não seria chassi, seria cassete, né? Realiza o exame, processa o filme. Só que primeiro, esse processamento aqui já vai logo em seguida te dar o filme pronto, e mais ainda, vai te dar o filme pronto num monitor. Ah, então você não precisa ainda pegar o filme, levar no negatoscópio, olhar, ver se está. Não. Terminou de fazer a leitura, aquele 1 minuto e meio, você já olha do lado ali, já está pintando no monitor o desenho. Então você não tem o recarregamento do chassi, e eu diria até que ainda essa questão do filme pronto aqui quase que também, né? Dá para quase eliminar. Ou seja, você ganha praticamente duas etapas. Segundo o Bolchong, que é um especialista, ele considera que você ganhou a etapa do recarregamento, ou seja, você ir lá. Só que isso aqui é feito durante o processamento, eu não vejo grandes tempos, mas é a questão, é uma etapa a menos, uma manipulação, um erro a menos que pode acontecer, etc. Tá? Então, o importante é isso, você vê o filme. Controle de qualidade, se o filme não tá bom, dá para salvar. Aliás, o que mais se faz, sem a gente saber, é salvar exame, tá? Quando você jogar no equipamento, às vezes tem alguns softwares que mostram, ele mostra, ele dá um flash, tu vê se, puta, que imagem ruim, meu Deus, tudo branco, tudo preto, e aí, questão de 1, 2 segundos, mostra a imagem, tá, pô, ficou bom, não, tá legal, ficou bom.
ele faz milagres, tá? Se você soubesse como que funciona o software de processamento de imagem do CR, do DR, enfim, vocês vão ver quão ruins são as imagens. Não que vocês fazem, né? Mas assim, que o próprio filme capta e tal, enfim, né? E o resultado dessa imagem latente, que depois então é altamente processada e fica uma beleza, né? Para sorte de vocês e garantia do emprego. Ok? Então, segundo o Buchong, é essa diferença aqui, mas eu acho que essa não é tão pouco assim, tá? Uma diferença bem mais significativa que só o recarregamento do fio. Por fim, só para ter uma ideia, que apesar de ter as vantagens do digital, ainda continuam ocorrendo erros, tá? Esse é um dado um pouquinho antigo, tá? De 96, mas é quando foi iniciado o processo de introdução do CR lá nos Estados Unidos, etc, etc. Mas só para ter uma ideia, que ainda o filme era descartado, o exame era descartado, era feito um novo exame, um erro em quase 50% dos exames. Então, vejam que ainda praticamente 50% dos erros são de posicionamento. Aí o digital não tem que salvar, tá? Você cortou uma parte da anatomia, né, que é posicionamento, você tinha que fazer lá 10, 20 graus de angulação, fez errado, etc. Ainda você tem, mas vejam só, 12%, 12% de sobreexposição ou superexposição, ou seja, mais radiação do que precisa, que geralmente a radiologia computadorizada ou a radiologia digital consegue recuperar, mas nesse caso acho que ainda não podia recuperar, até porque os softwares também não eram tão bons. 10 de pouca radiação, subexposição. 6, erro de movimento do paciente, o paciente não seguiu parado, você não instruiu ele bem. 5% que era para fazer a mão direita, você fez a mão esquerda, tá? E ainda no tempo que não, né, 96 não tinha digital, não tinha internet, não tinha muita coisa, você tinha que imprimir mesmo sendo digital, você imprimia para o paciente levar, para o paciente poder ver em casa, o próprio médico, radiologia que pedia, não tinha pendrive, não tinha nada para ele ver digital, né? Então tinha que imprimir mesmo. Então, erro na impressora, né, que imprimia o exame, tinha que imprimir de novo, que é problema, tá? E outros, sei lá, paciente errado, sei lá o que acontecia, né? O contraste não foi bem usado, enfim. Então vejam que a gente tem que procurar, claro, alguma dado mais próximo, mas ver assim, então, o que eu quero mostrar aqui é que o sistema CR, ele ajuda, mas veja que ainda metade é erro de posicionamento, se eu botar com o exame errado, é erro total do técnico tecnólogo, né? Errou no exame, mão direita fez o pé esquerdo, e ainda posicionou errado, não colimou certo, que cortou a anatomia. Ainda um pouquinho aqui também não instruiu exatamente o paciente, não conseguiu fazer com que ele ficasse parado, tá? Então, tem que realmente se preocupar com essas situações aí, porque senão fica feio. Ok, pessoal? Então, hoje era essa aula de CR. Na próxima aula, a gente vê DR, né? Que é radiologia direta, tá? Porque tudo isso que a gente está vendo é digital, é imagem digital. Então, DR é radiologia direta e depois eu explico melhor também por que o correto é chamar de direta. Tá bom? Obrigado e até mais.